Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas, porém, entretanto, todavia, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Mais uma vez, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, depois que provaram do produto da terra, depois que pisaram na terra, depois que entraram na terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, no ano que cessou o maná, no ano que parou o maná, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Daquele jeito. Manda Racel. O encontro de um espermatozoide com um óvulo é chamado de fecundação. Fecundação é o início, o princípio da formação de uma vida, da formação de um ser humano. Este é o projeto de Deus. Isto é um projeto de Deus. E todos os projetos que o Senhor inicia na minha e na sua vida, todas as promessas que o Senhor libera sobre as nossas vidas, passa pelo período da fecundação. Quando um espermatozoide encontra com um óvulo, é dado início a um projeto. E é assim que Deus opera com as nossas vidas. No literal, Diácono Guilherme? Logicamente que não. Mas o que Deus envia e que acaba encontrando habitação, e que acaba encontrando o caminho para que seja unido, para que seja inserido e venha dar início a um projeto, início a uma promessa, é a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor libera é a semente que procura um lugar para ser plantada, para ser germinada e dar início a um projeto grandioso. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeros exemplos de promessas que o Senhor fez, de projetos que Deus iniciou, de palavras que o Deus Todo-Poderoso, enfatizo, o Deus Todo-Poderoso liberou. Dentro da Bíblia Sagrada não nos faltará exemplos, histórias, homens, relatos de homens que viveram o encontro com a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre um projeto que nasceu em Gênesis, capítulo de número 17, quando o Senhor dos céus libera uma semente sobre a vida de um homem, quando o Senhor do seu trono de glória libera uma semente na vida de um ser humano na terra.
Este ser humano, este homem, chama-se Abraão. E qual é a semente que Deus insere? Qual é a palavra que Deus libera para Abraão? Abrão, a partir de hoje o seu nome muda. A partir de hoje a sua história recomeça. A partir daqui eu viro a página da sua história e começo a reescrever uma nova história. E o título já não é mais do homem antigo, mas o título é o nome do novo homem. Não te chamo mais de Abrão, mas de Abraão. E agora eu coloco em você uma promessa. Eu coloco em você uma palavra. Eu fecundo em você um grande projeto. Que eu não vou te fazer apenas pai de 1, 2, 3 filhos, mas eu te farei pai de multidões. Abraão, a partir de hoje, você é conhecido como pai de multidões. A partir deste dia, havia sido fecundado entre Abraão e o mundo espiritual, entre Abraão e o Deus Todo-Poderoso, uma semente, um projeto em que Deus dava início naquele dia, naquela hora, em que Ele liberou a palavra sobre a vida daquele homem. Mas nós sabemos que a partir do momento da fecundação, até que venha ocorrer o nascimento, não é do dia para a noite, não é num piscar de olhos, é preciso passar pelos seus processos de crescimento, pelos seus processos de desenvolvimento, porque para gerar uma promessa, porque para gerar algo de Deus, porque para gerar um avivamento, é necessário enfrentar as fases, os processos, as épocas de desenvolvimento, porque ninguém nasce grande, só Adão que foi formado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que caminhar e desenvolver a cada dia, para que possamos gerar e um dia vir à luz aquilo que Deus plantou e semeou. Abraão, ele entende que a promessa fora liberada na sua vida de que seria pai de multidões, e por racionalidade, com a sua razão, lógico que ele compreendeu que não seria pai de sangue, de 1.000, 2.000, 3.000 filhos vindo diretamente de si, mas que era algo muito além do que ele imaginava, era algo que ia muito além do que ele poderia trazer para a sua consciência no dia em que ele recebeu a promessa. Abraão, nesse dia, ele é apenas fecundado pela promessa. E a gestação do ser humano, do homem, da mulher, ou do casal, vamos dizer assim, na mulher, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é da primeira à 13ª semana, quando depois da fecundação, você ainda não percebe diferenças daquilo que você está carregando. Há mulheres que não identificam a gravidez dentro deste período, acabam identificando semanas depois da primeira fase da gestação, mas isso não significa que esta mulher não está grávida. Não identificar a gestação da primeira até a 13ª semana não é sinônimo de que não existe uma gravidez. Abraão, recebendo a promessa de que seria pai de multidões, na outra semana, no outro mês, no outro ano, a promessa ainda não havia se cumprido sobre a vida dele, mas isso não estava dizendo de que ele não carregava algo dentro de si, que foi liberado dos céus sobre a sua vida. E aqui eu já quero liberar a primeira palavra da mensagem dessa noite. Deus já liberou uma palavra ao meu e ao seu respeito.
Deus já fecundou uma promessa no meu e no seu ventre. Deus, Ele já liberou uma palavra para mim e para a sua vida. E não é porque não se cumpriu no dia em que recebemos, não é porque não se cumpriu no outro mês que estávamos esperando, não é porque não se cumpriu até a noite de hoje, que significa que a promessa foi falha, que a promessa foi vazia. Eleva da cabana era sura bracana na sal. Deus está dizendo: a semente que eu coloquei em você, ela não é falha. A semente que eu coloquei em você, ela não é estéril. Eu não sou homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que me arrependa. Porventura diria eu ao seu respeito e não cumpriria? Porventura falaria eu a você e não faria? A minha palavra permanece a mesma, a semente que eu coloquei permanece a mesma. Pode passar céu, pode passar terra, mas a semente do projeto não passará, não passará, não passará. E que amanda raça. Que menina raça, que minhonde, que amanda raça. Ela mandou como, tô comenecando aí assim. Porque é no silêncio que o embrião está se desenvolvendo. Porque é quando ninguém sente o movimento, quando a mãe não sente o movimento na barriga, o embrião está se desenvolvendo. É na primeira fase da gestação, quando a mãe até mesmo não identificou que está crescendo, que está acontecendo algo novo dentro dela, que o embrião está crescendo e se desenvolvendo. Ele começa a formar órgãos no sistema. Começa a ter a formação da cabeça, começa a ter a formação dos bracinhos, das perninhas. É na primeira fase da gestação que Deus está dando estrutura para o embrião. Porque o que vem nas fases seguintes é necessário que ele tenha a estrutura bem feita e perfeita pela bondade de Deus para suportar as outras fases da gestação. Não estou sentindo mexer, Diácono Guilherme, mas Deus está dando estrutura. Não estou sentindo mexer, mas Deus já está te dando a terra que vai pisar. Porque Ele está desenvolvendo os pés, e aonde os pés colocar a planta, a terra será. É no silêncio, quando você nem percebe que está crescendo, que Deus está desenvolvendo as mãos do embrião. Ei, que arracé. Deixa eu melhorar isso aqui. É quando você acha que aquela promessa que você ouviu não está acontecendo nada a respeito daquilo que você escutou. É que Deus está desenvolvendo as mãos do mundo espiritual da tua promessa, porque é por intermédio dela que a tua promessa vai alcançar o propósito que ela tem que alcançar. Ei! Olha! Mas o interessante é que, mesmo sem perceber o crescimento, mesmo você sem sentir o movimento, o feto está crescendo e ganhando peso. Eita, mesmo você não percebendo, mesmo você não vendo, mesmo você não sabendo que está ali dentro de você, que a palavra que você ouviu está gerando algo dentro de você, ela continua crescendo e ganhando peso. E que raça! Anamanda raçumi de que amanda raça. E a partir da 13ª semana é comum. Algumas mulheres começam a sentir os sintomas antes. Outras começam a sentir a partir da 12ª, 13ª semana de gestação. A mãe começa a sentir as alterações do seu corpo. Então o feto está crescendo, a promessa está crescendo e está ganhando peso.
E quem está carregando a promessa começa a sentir alterações no seu corpo. Começa a sentir mudanças no seu corpo. E algumas mudanças que o crescimento da promessa gera são desconfortáveis para aquele que está carregando a promessa. Porque se você olhar de uma forma, como é que eu vou dizer, simples para a gestação, por que não poderia ser tão lindo do começo ao final? Sem enjoo, sem mal-estar, sem azia, sem dores, sem o desconforto, sem cólica no começo. Se é algo tão lindo você gerar alguém dentro de você, um ser humano dentro de você, se é algo tão extraordinário que Deus fez, por que não poderia ser tão fácil do começo ao final, tão lindo de se ver? Porque Deus já está dizendo que o peso da promessa que você carrega, Ele precisa te preparar para que você possa carregá-la nos braços. Então o desconforto que uma mãe sente quando esse embrião começa a crescer é o seu corpo se preparando para que essa promessa continue crescendo e ela tenha estrutura para um dia parir e segurar nos braços. Reque, Amanda Raça. Então, se você está sentindo que tem algo diferente no seu corpo, é Deus dizendo para você: a partir de agora eu estou te fazendo saber que você carrega algo extraordinário dentro de você. Mas está doendo, Diácono Guilherme, mas está desenvolvendo, e não é o embrião, é você. Eu estou sentindo desconforto, mas não é na promessa, é em você, porque é Deus preparando o teu corpo, é Deus preparando o teu espírito, é Deus preparando a geografia, é Deus preparando o ambiente para que você possa suportar a continuidade do crescimento da promessa. Embora uma mãe sinta o desconforto da gestação, nunca ela vai se entristecer por conta do desconforto. Pelo contrário, ela sabe que o desconforto é momentâneo, ela sabe que o desconforto é passageiro, ela sabe que o desconforto não vai durar para sempre, que são apenas alguns meses, mas que ela segurará nos braços e dirá ao Senhor: valeu a pena. E é assim na minha e na sua vida. Deus está dizendo: o desconforto não é para sempre, o desconforto não é por um longo tempo. Deus está dizendo: é passageiro, é passageiro, é passageiro, é passageiro. Se um dia, talvez uma noite chorando, talvez um mês em lágrimas, mas Deus está dizendo: vai acabar, vai acabar. Eita, manda raçala. E você vai jubilar e vai dizer: valeu a pena. Eu já vi alguém se alegrar aqui. Você vai jubilar e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. E só você que acredita, joga as suas mãos para cima e dá o maior grito de glória. Na segunda fase da gestação, agora não é só a mãe que sente, mas as pessoas ao redor começam a notar. Porque na primeira fase ela ganhou tamanho, ganhou peso. Na segunda fase da gestação, até a 27ª semana, a promessa não parou de crescer.
A promessa não parou de ganhar peso. A promessa era pequena na primeira fase, mas na segunda ela já começa a ganhar mais tamanho e maior peso. E agora quem está do teu lado começa a perceber que você carrega algo dentro de você. As pessoas que estão ao seu redor começam a perceber que agora tem alguma coisa diferente em você. De que até alguns dias atrás existia um vazio, mas um vazio que fora preenchido por uma palavra. Uma palavra que está te trazendo algo novo, e as pessoas começam a notar que a palavra não foi vazia, que a palavra não foi esquecida, que a promessa não ficou lá atrás, mas ela começa a olhar e a perceber: eu me lembro de um dia que eu ouvi um profeta liberar algo a respeito dele, a respeito dela, e eu já estou começando a ver tamanho da promessa. Eu já estou começando a perceber os sinais da promessa. Você ainda não enxerga com nitidez e clareza, porque está escondida no ventre, mas o volume e o tamanho da promessa já começa a apontar que ela habita dentro de você. Da 28ª semana até o dia do parto, nós já vamos encaixar tudo e você vai glorificar a Deus. Na 28ª semana até o dia do parto, o bebê continua crescendo. E agora de uma maneira um pouco mais acelerada nesse processo. Porque nas primeiras fases ele precisa desenvolver órgãos vitais. Ele precisa desenvolver coisas que são essenciais. Então a energia do corpo, as vitaminas do corpo, tudo que envolve a geração e desenvolvimento de um embrião no ventre de uma mulher está voltado e focado para isso. Deus é tremendo demais. Deus é tremendo demais. Mas agora, a partir da 28ª semana, isso começa a tomar um tamanho, começa a tomar uma proporção, porque tudo já está pronto. Agora só precisa ganhar massa e firmeza para que possa nascer. Então esse bebê agora ele já tem tudo formado, a base que ele precisa, ele já tem pronta. A base da promessa já está pronta. A base da estrutura da promessa, Deus já preparou. Porque pensamos que nada está acontecendo, e muitas das vezes, como homem e mulheres que somos falhos, nós indagamos a Deus e dizemos: Deus, não estamos vendo nada acontecer. Mas é Deus dizendo: as forças estavam direcionadas a preparar a sua estrutura e não te dar crescimento. A força do mundo espiritual estava destinada a te dar sustento e estrutura, firmeza nos órgãos vitais da tua promessa, e não para gerar crescimento. A primeira fase é te embasar na palavra, e agora Deus começa a dar crescimento. Quando Ele vê que tem estrutura, quando Ele vê que tem base, quando Ele vê que vai suportar, agora Ele diz: chegou a hora de eu preparar o nascimento, chegou a hora de eu preparar para nascer essa. Um avivamento não nasce sem estrutura, um avivamento não nasce sem base. Primeiro Deus preparou esta casa, e muitos não viram o crescimento, mas Deus já está dizendo: a partir desta noite eu coloco esta casa no terceiro estágio da gestação. Eu já estruturei, eu já edifiquei as bases. Alarga a tenda, porque vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer. Abraão é fecundado.
pela palavra, recebe a palavra de que seria pai de multidões. A primeiro momento ele não consegue enxergar ou identificar que aquilo está crescendo. Mas a partir do momento que Deus libera a palavra a respeito de Abraão, sobre Abraão, já começa a ser desenvolvido. Por mais que Abraão não notasse, mas o mundo espiritual já direcionava Abraão para que viesse a ser cumprido aquilo que Deus falou. Repito, por mais que Abraão não conseguisse enxergar na sua visão, por muitas das vezes, a grandeza do que Deus havia dito, Deus já estava montando o cenário, Deus já estava montando as cenas e apontando Abraão para o cumprimento. A promessa começa a ganhar forma quando a descendência de Abraão agora entra no Egito. Agora, a promessa de Abraão está num segundo estágio, porque a primeira fase ele estava montando a base, que seria a descendência direta de Abraão. Então aqueles que Abraão estava formando dentro da sua casa, dentro do seu lar, por mais que Abraão não visse a grandeza da promessa, Deus já estava dando estrutura para depois começar a desenvolver o tamanho da promessa. Então, para que Abraão fosse pai de multidões, aqueles que viriam, primeiro ele tinha que estruturar a promessa dentro da sua casa. Abraão passa por essa fase, e a segunda fase da geração, ou do desenvolvimento da sua promessa, é quando a sua descendência entra no Egito. E começa a tomar tamanho, as pessoas começam a perceber que está crescendo. Faraó começa a perceber que a promessa, que esse povo que entrou no Egito, não era um povo vazio, não era um povo sem palavra, não era um povo sem destino, mas era um povo que carregava uma promessa, era um povo que era a promessa se cumprindo na vida de Abraão, sendo pai de multidões. E por esse feto, por esse embrião, por essa promessa começar a crescer, Faraó nota que está se desenvolvendo alguma coisa ali e já começa a se incomodar. E quando ele começa a se incomodar, ele tenta segurar essa gestação. Ele tenta abortar esta gestação. Ele tenta dar um fim a esta gestação. Mas eu e você conhecemos a história que quanto mais Faraó tentava parar, mais a barriga crescia. Para você entender na mensagem, quanto mais Faraó tentava segurar e esconder, não, esconde essa barriga, esconde essa promessa, esconde essa palavra, mais a barriga começava a crescer, mais o sinal do cumprimento da promessa começava a aparecer. E não importava o que Faraó fazia, a barriga ia crescendo. Não importava o que diziam em volta, a barriga continuava crescendo. Não importava o que pensavam a respeito da promessa, a promessa continuava crescendo. Não importava o que pensavam a respeito de Abraão, que recebeu a promessa continuava crescendo e se desenvolvendo e ganhando peso. Entraram em 70 pessoas, mas foram se multiplicando. Entrou pequenininho, mas Deus começou a dar crescimento e mostrando para Faraó: não importa o que você faça, está crescendo em quantidade e está tendo peso da minha glória, peso da minha graça, peso do meu poder. Não importa o que você faça, Faraó, continua crescendo e se desenvolvendo, continua crescendo e se desenvolvendo. A promessa feita a Abraão começa a dar sinais de crescimento quando entra no Egito. E Faraó não consegue abortar a promessa. Faraó até tenta. Usa de todos os métodos, de todos os meios, de todos os seus subterfúgios e artifícios para tentar parar. Mas ele não consegue. A barriga continua crescendo. Porque o terceiro estágio da gestação é quando o bebê já toma um tamanho de que ele já não está mais confortável dentro da barriga. E ele já começa a se mexer de uma maneira que torna desconfortável a gestação até para a mãe. As mulheres que são mães aqui vão saber dizer com mais propriedade ainda que eu, que apenas estudei o conteúdo.
Quem carregou um bebê dentro de si vai saber dizer com propriedade qual é o desconforto de ter um bebê tão grande dentro de uma barriga que você nem imaginava que seria possível caber ali dentro. Então a terceira fase da gestação é essa, quando o bebê ele vira a sua posição, quando o bebê já tomou o tamanho adequado para o nascimento, quando o bebê já tem a sua estrutura formada, o seu peso estabelecido, e ele gira na posição de nascimento, ele está dizendo: agora ninguém me para. Agora ninguém me segura. Pode chamar a parteira que for, ninguém me segura mais dentro deste ventre. A promessa que entrou no Egito, a promessa que se desenvolveu no Egito, a promessa que ganhou inimigos no Egito, agora ela está num tamanho tão grande e apontada de que arracé para o caminho do nascimento. Você já vai entender. A promessa já está tão grande, apontada para o caminho do nascimento, que não tem mais nada que impeça que a promessa saia do ventre e comece a ocupar aquilo que Deus determinou para ela. Deixa eu correr. De 70 pessoas, segundo historiadores, agora são quase 3 milhões de pessoas no último estágio da gestação da promessa de Abraão, no Egito. E a mulher, quando o bebê está pronto para nascer, você vai saber que é necessário que se rompa uma bolsa. A bolsa que guarda o bebê dentro, que o protege com o líquido amniótico. A bolsa que o protege de tudo do lado de fora. A bolsa que continua desenvolvendo até o momento do nascimento. Essa bolsa tem que se romper, para que esse bebê venha nascer e a mãe, Eleia Sala, possam colocar do lado do seu rosto e contemplar a face, e com um júbilo se alegrar, porque suportou todo o processo. Então, para que esse neném venha nascer, é necessário que a bolsa se rompa, e quando a bolsa se rompe, as águas se abrem, para que o bebê passe para o lado de fora, e viva o cumprimento da promessa. A promessa está tão grande, o povo estava tão grande, a multidão, a nação já estava tão desenvolvida, que agora apontou para o nascimento. Agora apontou para o nascimento. A promessa disse: eu vou nascer, não tem ninguém que me impeça. Eu vou nascer, não há nada que me impeça. Faraó até tentou segurar, Faraó até tentou deter, dizendo: não vai nascer. Não vai nascer, não vai nascer. Mas Deus já estava dizendo: a palavra quem liberou fui eu, e o nascimento vai acontecer sim, até o último momento. Ele comanda a raçura da câmara sala, quando a bolsa ainda estava fechada, quando o mar vermelho ainda estava fechado, Faraó dizia: não vou deixar nascer, não vou deixar vir a realidade, não vou deixar sair para o lado de fora. Mas Deus já está dizendo: sou eu que determino o tempo, sou eu que determino o nascimento, e se eu estou dizendo que vai nascer, é porque vai nascer. A bolsa se rompeu, o mar vermelho se abriu, e a promessa veio a realidade, veio a realidade. E Amanda Raçu, Iliminiquion, de Amanda Raçu, o mar vermelho se abre, as águas se abrem, para que a promessa comece a caminhar rumo ao propósito que ela carregava. A promessa que Deus liberou sobre Abraão, a promessa que estava sobre este povo, não era uma promessa que ficaria dentro do Egito, mas era a promessa de alcançar o propósito de uma terra prometida. Então esse povo tinha que nascer, esse povo tinha que romper a bolsa. Ele estava passando apenas por um momento de desenvolvimento. Entenda comigo que esse povo, repito, entrou em 70 pessoas no Egito
quão pequena era essa nação. Você acha que suportaria o processo de caminhar até a terra prometida? Você acha que suportaria as dificuldades e os desafios da terra prometida? Não. Então Deus os coloca dentro do Egito, e dentro do Egito Deus tem o cuidado de desenvolver, mesmo em meio à adversidade. Deus tem o cuidado de dar crescimento, mesmo em meio à dificuldade. Deus tem o cuidado de dar a estrutura, o crescimento e o peso de uma nação, para que quando viesse nascer, pudesse enfrentar os desafios do deserto, para que quando nascesse, rompesse o Mar Vermelho, pudesse, como uma só nação, debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso, enfrentar todas as adversidades do caminho à terra prometida. Então acalma esse coração. Aquieta a tua alma. Que arracé. É só um período que eu estou te guardando para te dar crescimento, para que quando a tua promessa saia, você consiga passar pelas dificuldades, porque a base, a estrutura, eu já te dei. Um bebê quando nasce, a mãe quando dá a luz, eu digo como pai, a vontade que dá é de que ele fique daquele tamanho, pequenininho, coisinha mais linda, nos seus braços e você o protegendo. Mas nós sabemos que os filhos que nós geramos não é para ficar escondidos, mas é para que venham ser ensinados, é para que venham ser criados, desenvolvidos para alcançar a promessa. Concordam? O povo sai do Egito, e quando ele sai do Egito, eles contemplam que as dificuldades foram afogadas no Mar Vermelho. Porque quando começam a travessia pelo mar, Faraó e seu exército estão vindo atrás. Mas quando eles concluem, Deus fecha as águas e diz: o nascimento é só para o meu povo, você fica aí onde você está. Ele vê a dificuldade sendo engolida pelas águas. Ele vê aquele que tentava nos matar sendo mortos dentro do Mar Vermelho. Então eles poderiam ficar apenas em um lugar e se sentirem protegidos. Já saímos e estamos seguros, vamos ficar aqui. Mas não, você tem que caminhar. Você tem que continuar desenvolvendo. Porque quando o bebê começa a comer, nós sabemos, repito essa parte novamente. Quando o bebê começa a se alimentar, quando o bebê começa a ter a sua independência na limitação dele, mesmo assim nós queremos que ele fique dentro. Então é Deus mostrando para a promessa de Abraão quando saiu do Mar Vermelho: eu vou enviar codorniz porque vocês querem comer carne, são enjoados de maná. Eu vou enviar pão todos os dias, vocês não vão morrer de fome. Estão com sede? Vai sair água também para vocês beber. Tudo que vocês precisam, eu estou cuidando de colocar nas suas mãos. Mas não na intenção de segurar vocês nesse ambiente, mas para que vocês continuem desenvolvendo e continuem caminhando rumo ao propósito que a promessa precisa chegar. Então nós não podemos nos conformar apenas com o nascimento da promessa e nos esquecer de desenvolver a promessa, e nos esquecer de que a nossa promessa, que o nosso avivamento, como a noite nasceu do avivamento, precisa alcançar um propósito. O avivamento que é gerado pelas nossas vidas não pode ficar contido nas nossas vidas somente, mas que o avivamento na minha vida e na tua vida, ela precisa alcançar outras vidas, porque esse é o propósito de alguém avivado, é que o meu avivamento, que a vida que há em mim, venha transbordar e alcançar aqueles que estão mortos, venham vivificar aqueles que não encontram mais esperança, venham trazer um horizonte para aqueles que não têm mais perspectiva. E Deus conduz o povo, e o povo é alimentado,
povo é sustentado, a promessa continua sendo sustentada e desenvolvida. E a promessa não morre, a promessa não perece. Pelo contrário, a promessa chega no lugar que ela tinha que chegar. Passou tudo que passou no deserto e a promessa colocou os pés na terra prometida. A promessa começou a desenvolver a palavra que fora liberada. Uma terra que mana leite e mel eu tenho reservado para vocês. Aguenta o processo, aguenta o desenvolvimento e pisa na terra. Mas quando você pisa na terra, você tem que entender que agora a tua promessa tem que sair da fase de provisão e começar a viver a fase da plenitude do cumprimento da promessa. E no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, depois que pisaram na terra e provaram do que a terra tinha, cessou-se o maná. É Deus dizendo: agora eu não sustento mais vocês com porções. Agora o tempo de provisão eu estou cessando. E agora o tempo que começa sobre a sua vida é um tempo de abundância. É um tempo de plenitude. O maná cessou e agora a terra passa a manar leite e mel no cumprimento da promessa. Se coloque de pé. Obras completas. Por gentileza. Rapidinho para a gente caminhar para o encerramento aqui. E você compreender que a tua promessa, aqui cada um está numa fase de desenvolvimento. Não estamos todos no mesmo nível. Talvez alguns estão na fase da fecundação, outros na primeira fase, segunda, terceira, outros já nasceu, outros já estão pisando na terra da promessa. Cada um aqui tem a sua experiência naquilo que Deus gerou em você. Mas a partir do momento que você pisa na terra, a partir do momento que você entra no ambiente do cumprimento da promessa, você tem que parar de se conformar apenas com a provisão. Porque o avivamento ele não é apenas uma provisão de vida no dia. A cesta do avivamento é uma abundância de vida todos os dias. O ambiente do cumprimento da promessa é um ambiente de abundância, de cumprimento de promessa todos os dias, no ambiente do propósito. O maná tem que cessar. Você coloca os pés na terra e tem que provar da abundância do cumprimento da promessa. Estou compreendendo que cada um tem a sua fase, entendendo que a sua fase não é a mesma que a minha. O senhor pode estar mais avançado, mas as preocupações que temos são muito semelhantes. Às vezes na minha visão eu tenho a preocupação com o desenvolvimento da minha promessa e passo a pensar de que não está aparecendo, que eu não estou vendo os movimentos, ou já estou sentindo dores de parto. Essa pode ser a minha preocupação e a sua pode ser outra, mas é tudo encaminhado para que a promessa venha a nascer. E Deus está dizendo: suporta o processo da gestação, porque o avivamento que eu tenho inserido dentro da vida de cada um de vocês, o avivamento não é apenas em uma área específica, o avivamento é na sua plenitude, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. O que eu tenho fecundado em você como palavra, eu não errei o alvo. Eu não errei a casa, eu não errei a terra em que eu lancei a semente. A palavra, quando eu liberei, eu sabia muito bem o teu nome. Eu sabia que o teu nome era nuvem, eu estava plantando em você. Eu sabia que o teu nome era Cídia, eu estava plantando em você. Eu sabia que o teu nome era Chuva, eu estava plantando em você. Eu não errei a terra e nem tampouco errei a semente que eu plantei. Então suporta o processo. Suporta o processo. Suporta o desenvolvimento, porque ele está crescendo. Como um ato profético, coloque a mão no seu ventre. Ele é a subianaraçala.
Porque Deus está te convidando a entrar nessa atmosfera e compreender de que o que Ele te chamou para viver é na totalidade da promessa. E não tem faraó que vai impedir, não tem faraó que vai deter, porque a palavra que você carrega é de um Deus que está assentado no alto e sublime trono e tem o controle de tudo e tem todo o poder. Ele continua sendo o mesmo Deus que liberou a palavra sobre Abraão. Ele continua sendo o mesmo Deus que cumpriu a palavra e a promessa sobre a vida de Abraão. Ele continua sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento, porque Ele não muda, Ele não erra, Ele é imutável. A sua palavra é eterna e dura para todo sempre. O que Ele depositou aí dentro de você está sendo gerado e está crescendo, e não tem faraó do inferno, não tem obra contrária, não tem palavra de engano, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, não tem inveja, não tem inimigo que possa deter o crescimento. Satanás pode até fazer obra encruzilhada, obra em cachoeira, em floresta, em mata virgem, mas Deus está dizendo: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, e toda língua que se levantar contra ti, tu pode condenar as mãos o mais alto que você puder, as mãos o mais alto que você puder, e Ele vai soltar o hino lá, e você vai celebrar como alguém que já está contemplando nos olhos espirituais a sua promessa nos braços. Vai doer, é verdade. Desconforto vai ter, é verdade. Você precisa de ver na hora de nascer os gritos e as dores que você vai sentir. Mas quando a promessa estiver na mão, você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena.